E agora outra coisa também que eu vejo, muita gente errar em relação ao cronograma é assim, ó. As pessoas costumam, muita gente faz o cronograma pelas provas do Enem. Como assim pelas provas do Enem? Elas falam, na semana tal, né, dos dias tal a tal, eu vou fazer a prova, sei lá, de 2009 do Enem. Isso não é bom. Por que que não é bom? Porque quando você pega a prova do Enem, ali você vai ter diversos conteúdos. E esses conteúdos eles vão estar misturados. Então olha só o que acontece. Quando você vai prova a prova, vamos supor que na primeira prova, a primeira questão que você pegue lá, de 2009, seja uma questão de logaritmo. E você está iniciando. Ou uma questão de função trigonométrica. Você está iniciando, não sabe direito fazer essas coisas. Você não tem uma base sólida sobre isso. Então olha só o que você faz. Você tenta fazer da melhor maneira possível, não consegue, e você vai já direto para a resolução. Vê uma resolução na internet, e aí você deixou de lado a oportunidade de fazer com que o seu cérebro trabalhe ativamente. O que é fazer com que o seu cérebro trabalhe ativamente? É trabalhar da forma que ele vai trabalhar no Enem. Como? Tentando resolver um problema. Porque quando você pega um livro para ler, quando você pega alguma informação já pronta, o seu cérebro trabalha passivamente. Você vai trabalhar basicamente ali com a memória, para guardar aquela informação em alguma parte do seu cérebro para depois de você poder resgatar. Agora, se você trabalhar ativamente, você usa uma parte cognitiva muito maior. Você está trabalhando muito mais a sua cognição, que é a sua capacidade de resolver coisas, de resolver problemas, de tomar decisões. E para você que é médico e médica, futuro médico, futura médica, estou dizendo que essa capacidade de tomar decisões é essencial. E nenhuma outra prova objetiva vai te dar essa capacidade como matemática. Por isso que eu digo, quando você estuda matemática, você na verdade estuda para todas as outras matérias. Ela vai te ajudar em tudo. Então você tem que aprender a interpretar essas questões de matemática. Então não é, quando você vai fazer um cronograma, não é para você fazer um cronograma colocando ali os dias que você vai fazer as provas, não. O cronograma, ele tem que ser feito com conteúdo. Você tem que colocar assim, ó, no dia tal ao dia tal, eu vou estudar esse conteúdo. Começar com números naturais, depois propriedades de números naturais, sistemas de numeração, vou para números racionais, operações com os números racionais e por aí vai. Tem que ser conteúdo a conteúdo. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você chegar, abrir um livro e ficar vendo teoria, não. Não é essa a ideia. A ideia que eu penso é que você trabalhe com prática. Tá? Mas, como eu falei aqui, a sua mentalidade mais a prática, elas por si só, sem a organização, te deixam ineficiente. Você perde eficiência. Para você subir no pódio, você precisa da mentalidade, da organização e da prática. É disso que você precisa. Então, olha só. No cronograma, você está lá, no seu cronograma, é importante que você saiba o seguinte. Existe uma ordem entre os conteúdos. Também vejo muita gente fazer o cronograma, sabe como? Pega lá e vê as matérias que mais caem no Enem. E começam com essas. Não é assim que se faz as provas do Enem, não é assim que se faz os exercícios, não é assim. Primeiro, as questões elas têm que estar organizadas por conteúdo. E além disso, do conteúdo mais essencial, do mais essencial ao menos essencial, do menos complexo até o mais complexo. Como é que você faz isso? Você primeiro, a primeira coisa, olha só, vamos supor que eu te diga assim, ou você se sinta mal, você tem uma certa dificuldade em matemática financeira, vamos pensar assim, você tem uma certa dificuldade. Aí você está com dificuldade de matemática financeira e você vai começar a estudar matemática financeira lá. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir se dar bem com isso. E aí você vai ter que apelar para várias questões. Vai ser difícil para você ficar apelando para resoluções, melhor dizendo, não para questões, mas para resoluções daqueles conteúdos. Você vai ter que perder tempo, vai ser ineficiente. Então, seria muito melhor se você, antes de análise de matemática financeira, você começasse com frações, você precisa de frações, e também precisa de logaritmo, antes de matemática financeira. Você tem que ter uma base em logaritmo. Aí, olha só, e antes de frações e antes de logaritmo, vem outras coisas antes. Ou seja, existe uma sequência lógica de conteúdos que você tem que abordar, que você tem que aprender a lidar, para que você consiga estudar com eficiência.
Se você não fizer isso, você pode acontecer como eu já ouvi muitos alunos de medicina falarem aí que estudaram já há vários meses, fazendo questões do Enem e não conseguiram melhorar praticamente nada. Por que isso acontece? Porque estão fazendo as questões de uma maneira totalmente desorganizada. Ou seja, eles não estão construindo uma base sólida. É importante construir uma base sólida para que quando você chegue em assuntos mais complexos, você tenha mais tranquilidade em resolver, porque você já viu aquilo. A matemática, entre todos os conteúdos, em toda a prova do Enem, é a matéria que tem a maior interdependência entre os conteúdos. O que é isso? É tipo uma teia de aranha. Você mexe em um conteúdo e lá na outra ponta da teia você está mexendo em outro. Ou seja, existe uma interdependência muito grande. Os conteúdos, eles se comunicam entre si. Então, você precisa estruturar uma base para quando você chegar nos conteúdos que são mais dependentes desses outros, de diversos outros conteúdos, você ataque ele com propriedade, você não fique dando volta em círculo como um cachorro atrás do rabo. Não é por aí, tá?